Alô galera, aquele abraço, chegando para fazermos um balanço deste começo de final de semana nos campeonatos carioca. O Flamengo do Abelão é campeão da Taça Guanabara, primeiro turno no Carioca, 11 vitórias seguidas computando os 2 jogos aí na Libertadores. Então no Cariocão são 9 vitórias seguidas vencendo os 3 clássicos. No Paulistão teve clássico, o São Paulo, do brasileiro Rogério Ceni, derrotou o Corinthians. Do português, Vitor Pereira, que estreou neste sábado no Gauchão, o Ipiranga bateu o Caxias e ampliou a vantagem para cima do Grêmio, que é o segundo colocado. E no Campeonato Catarinense, definidos os jogos, os duelos das quartas de final. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, antes de falar na KTO, inclusive, para dar uma dica da KTO, vou rodar um cara aqui, ó, tá na tela para você, ó. Levantando taça, levantando troféu. Alô, Internacional! Alô, presidente Barcelos! Esse cara aqui, ó, tá levantando taça, troféu lá no Rio, campeão da Taça Guanabara, com uma rodada de antecipação, foi mandado embora pelo Inter na temporada passada. Aqui embaixo, pessoal, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link, vai no site e, claro, KTO.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito, usa o código promocional Paulinho para receber quanto? 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Então é KTO.com e o código é Paulinho. Nonato, ex-jogador do Inter, fez um dos 4 gols da vitória por 4-0 do Fluminense do Abelão para cima do Resende. Fluminense de forma antecipada campeão da Taça Guanabara, que é a primeira fase do Cariocão. Caleri, argentino, marcou para o São Paulo no começo do jogo, bola rolou praticamente gol do São Paulo, muita chuva, São Paulo 1-0 para cima do Corinthians, o Vitor Pereira estreando o português como técnico do Coringão. Deixa eu começar aqui com o Carioca, para ter uma ideia. Fluminense venceu o Resende por 4-0, não poderá mais ser alcançado pelo Flamengo, por exemplo, que é segundo colocado. O Flamengo tem 2 jogos para fazer ainda, são 11 jogos na fase classificatória do Cariocão, que é a Taça Guanabara. O Flamengo tem 20 pontos, vencendo os 2 jogos que restam para ele ainda, chegará a 26. O Fluminense tem 27, então o Fluminense é o campeão. Para ter uma ideia, Fluminense, Flamengo e Vasco, os 3, já estão classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. O Botafogo aqui praticamente classificado, precisa de um pontinho. Se o Botafogo fizer um ponto em 2 jogos, garante essa 4ª vaga aqui. Por quê? Só quem pode ultrapassar o Botafogo é o Madureira. Resende tem mais um jogo, tem 12 pontos. Se vencer o último jogo vai a 15, não alcança o Botafogo. A Portuguesa tem mais um jogo, 11 pontos. Se vencer o seu jogo vai a 14, não alcança o Botafogo. Madureira tem 2 jogos. Se vencer os 2 jogos vai a 17 e passa o Botafogo. Então o Botafogo, na verdade, precisa pelo saldo 3 ou contra menos 3. Saldo positivo 3 do Botafogo contra menos 3 do Madureira. Então dá para dizer que se o Botafogo empatar um dos 2 jogos, mesmo que o Madureira vença os 2, o Botafogo avança para as semifinais do Cariocão. Lembrando que o Fluminense é o campeão da Taça Guanabara. Agora teremos, se o Botafogo confirmar aqui esta 4ª posição, se a posição realmente for esta aqui, nesse momento nós teríamos Fluminense contra Botafogo, Flamengo contra Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. É isso aí. Deixa eu trocar aqui para o Paulistão agora. Grupo do São Paulo, aliás, o Gauchão primeiro. Vou falar do Gauchão primeiro aqui. Por quê? Porque no Gauchão o Ipiranga aumentou a vantagem, bateu na noite desse sábado em Erechim, no Colosso da Lagoa, cantando cada vez mais alto o Canarinho, bateu por 2-0 o Caxias e, consequentemente, ao vencer o Caxias por 2-0, o Ipiranga foi a 21 pontos, o Grêmio tropeçou, empatou, conseguiu o gol lá no final, quase a 40 do segundo tempo, empatando com o Novo Hamburgo. Estava perdendo o jogo por 1-0, aí no finalzinho lá empatou o jogo 1-1. Então o Grêmio empatou, foi a 18, tinha 17, o Ipiranga que tinha 18, venceu, foi a 21. 3 pontos de diferença agora tem o Ipiranga em relação ao Grêmio. Ipiranga com 21, Grêmio com 18, os 2 estão classificados matematicamente para as semifinais do Gauchão. Lembrando que na próxima quarta-feira no Beira-Rio tem jogo atrasado, 9 da noite, é o Grenal, certo? Então o Grêmio tem 2 jogos pela frente. Tem na quarta-feira o Inter no Beira-Rio, depois no outro sábado enfrenta o Ipiranga na Arena. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos, ganhar o Grenal e ganhar do Ipiranga, o Grêmio fecha a fase classificatória em primeiro lugar. Ou então, se empatar o Grenal, vai 19 e vence o Ipiranga na última rodada, também ultrapassa o Ipiranga e vai com a primeira posição. Agora, se o Grêmio, por exemplo, perder o Grenal, perde o Grenal por 1-0 para o Inter.
Aí para o Grêmio ser o primeiro colocado no geral, vai ter que bater em casa no sábado da outra semana, o Ipiranga no mínimo por 3 gols de diferença. Novo Hamburgo com 15, Caxias, Inter, São Luís, Brasil de Pelotas com 12, São José e Aimoré com 11, brigam pelas últimas 2 vagas para as semifinais do Gauchão. O Inter enfrenta nesse domingo em casa no Beira-Rio, 6h15 da tarde, o Aimoré. Se o Inter vencer, vai a 15 pontos, ultrapassa o Caxias e entra novamente aqui na zona de classificação do Gauchão. Aliás, se o Inter ganhar, passa Caxias e Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo tem 15 pontos, 3 vitórias. Se o Inter vencer, vai a 15 pontos e 4 vitórias, aí ultrapassa o Caxias também, o Novo Hamburgo. Aliás, a rodada do domingo é importantíssimo para o Gauchão. Teremos jogos assim espetaculares. 4 da tarde, por exemplo, em Frederico Westphalen tem União Frederiquense e São José. Se o União Frederiquense vencer a partida, atenção, hein? Se o União Frederiquense vencer a partida, teremos com certeza um rebaixado do jogo das 7 da noite entre Juventude e Guarani. Já falo sobre isso, mas é União Frederiquense e São José a partir das 4 da tarde. Aí às 6h15 tem Internacional e Aimoré. Se o Aimoré vencer a partida, vai 14 pontos. Aí pode entrar realmente na zona de classificação, dependendo do São Luís, do Brasil de Pelotas, enfim. São Luís e Brasil que jogam às 7 da noite lá em Juí. E confirmando, 7 da noite também, teremos em Caxias do Sul, Juventude e Guarani de Bagé. Aqui é o ponto principal. Para ter uma ideia, pessoal, se o Guarani perder o jogo para o Juventude, digamos, Juventude 1-0, o Guarani estará matematicamente rebaixado. Por quê? Se perder o jogo, vai ficar com 5. Só vai ter mais um jogo pela frente, que é na última rodada contra o Inter em Bagé. Tem 5 pontos. Vence o Inter, vai a 8, certo? 8 pontos. O Juventude vencendo o Guarani já vai a 11. Então, estaria rebaixado já o Guarani. Se der empate entre Juventude e Guarani, e o União Frederiquense vencer às 4 da tarde em casa o São José, cai o Guarani com empate. Então, se o União Frederiquense vencer a partida, der empate, Guarani cai. E se o União vencer às 4 da tarde São José e o Juventude em casa perder para o Guarani, aí quem cai é o Juventude. Por quê? O União vence, vai a 11 pontos, 3 vitórias. Juventude perde, fica com 8 pontos e 1 vitória. Se o Juventude vencer na última rodada, vai a 11 pontos e 2 vitórias, portanto ficaria atrás de Aimoré e São José e União Frederiquense. Entenderam? Então, o jogo das 4 da tarde é importantíssimo. Se o União Frederiquense bater o São José, teremos um dos dois com certeza rebaixado no final da rodada aqui, ou Juventude ou Guarani. Se o União não vencer a partida, poderemos ter aí com certeza o Guarani rebaixado em caso de empate ou derrota do Guarani. Deixa eu passar para o Paulistão, vamos lá então. Grupo do São Paulo. São Paulo bateu o Corinthians por 1-0, vem de 3 vitórias seguidas. Nessas 3 vitórias, 2 vitórias em clássicos. Goleou o Santos na Vila por 3-0 e nesse sábado bateu em casa o Coringão por 1-0. São Paulo tem 17 pontos, praticamente classificado à próxima fase do Paulistão. Por quê? Tem mais 3 jogos pela frente para fazer. O São Bernardo, por exemplo, tem 14 pontos, pode chegar vencendo os seus 3 jogos a 23 pontos. Então, São Paulo perde os 3 jogos, por exemplo, o São Bernardo vence os 3. O São Bernardo vai a 23 pontos. Ok. A Ferroviária tem mais 3 jogos para fazer. Se vencer os 3 jogos, vai a 19. Passa o São Paulo. O Novo Horizontino tem mais 3 jogos, somar mais as 3 vitórias, vai no máximo aqui a 12. Então não pega o São Paulo. Então quer dizer o seguinte, simplificando, o São Paulo tem mais 3 jogos pela frente, se vencer um dos 3 jogos, garante vaga nas quartas de final. Ou então, se a Ferroviária, por exemplo, tropeçar, não vencer um dos 3 jogos, São Paulo já garante vaga, estará classificado aí matematicamente para a próxima fase do Paulistão. Deixa eu fechar aqui nosso giro com o Campeonato Catarinense. Teve nesse sábado a última rodada da fase classificatória, passaram os 8 clubes. O Avaí estava ameaçado de cair para a Série B do futebol catarinense, mas conseguiu, além de escapar do rebaixamento, garantir vaga nas quartas de final. Teremos na próxima etapa, é mata-mata, jogos de ida e volta. Brusque contra o Avaí, segundo jogo em Brusque. Quem passar de Brusque e Avaí pega ou Concórdia ou Chapecoense, segundo jogo em Concórdia. O Hercílio Luz joga em Itajaí o segundo jogo contra o Figueirense. Então Itajaí, aliás, Hercílio Luz contra Figueirense, segundo jogo na casa do Hercílio Luz. E o Camboriú pega o Marcílio Dias com o segundo jogo lá em Camboriú. Então, quem passar de Brusque e Avaí pega Concórdia ou Chapecoense, quem passar de Hercílio Luz e Figueirense pega nas semifinais o vencedor de Camboriú e Marcílio Dias. Deixa eu voltar aqui, ó, voltar a tela inicial aqui, mostrando a vibração aqui dos jogadores do Fluminense. Nonato marcou, ex-Inter, aliás, é do Inter ainda, né? Foi emprestado ao Fluminense, marcou um dos gols da vitória sobre o Resende por 4-0. Calheri fez o gol do São Paulo na vitória por 1-0 para cima do Coringão. Vamos de novo?
Alô, alô, direção colorada, atenção, vai falar, vai vibrar Abel Braga. Tá rodando de novo aí, ó. Abelão, levantando taça no Rio de Janeiro. 12 jogos do Fluminense na temporada, 11 vitórias seguidas. 9 no Cariocão, 2 na Libertadores. O Fluminense perdeu na estreia pro Bangu por 1-0 no Carioca, depois não perdeu mais. Venceu 11 jogos, vou repetir, venceu 11 jogos seguidos. Abel Braga, que era técnico do Inter. Tchau.